meu nome é Letícia. Meu nome é Laís. Meu nome é Gabriele e nós somos estudantes de filosofia na Universidade Federal de Uberlândia. Este é o podcast Me Explica Filosofia. Nosso objetivo é que esse podcast seja um pequeno curso de introdução à filosofia, voltado para alunos do ensino médio e curiosos em geral. Nós teremos 8 episódios sobre vários temas, entre eles o que é a filosofia, um pouco de epistemologia e ética e um pouco de filosofia da ciência. Esperamos que vocês gostem e que façam bom proveito desse material. Antes de começar o nosso conteúdo, eu quero passar algumas dicas para que o seu aproveitamento seja melhor. Essas dicas valem não apenas para esse podcast, mas para estudar melhor de maneira geral. Primeiro de tudo, quando você estiver escutando cada episódio, evite fazer outras coisas ao mesmo tempo. Evite principalmente mexer no seu celular. Se você fizer outras coisas, a sua atenção inevitavelmente ficará dividida e o entendimento dos assuntos será prejudicado. Segundo, tenha um caderno ou uma folha de papel por perto para fazer anotações. Vá escrevendo as ideias principais durante a escuta, para que você possa consultar essas anotações depois e relembrar o assunto. A terceira dica é que você faça as leituras e as pequenas tarefas de casa que nós indicaremos ao longo dos episódios. Sem leitura e algum tipo de exercício, escutar alguém falando sobre um assunto garante muito pouco do seu aprendizado. A quarta dica é mais desafiadora, mas muito útil. Tente explicar alguns pontos do assunto do podcast, da sua maneira e com as suas palavras, para uma outra pessoa. Pode ser para sua mãe, para um amigo ou mesmo em um áudio para você mesmo. A regra aqui é você não consultar anotações enquanto explica, e se não conseguir, pode consultar rapidinho, guardar e tentar outra vez. Ensinar um conteúdo a outras pessoas é a melhor maneira de aprendê-lo. A quinta e última dica é o seguinte: aproveite o fato de que isso é um podcast e ouça os episódios mais de uma vez quando sentir que não entendeu muito bem a matéria. Você vai ver que escutando uma segunda vez, vai perceber coisas que não tinha percebido antes e sua compreensão será mais profunda. Eu espero que você siga pelo menos algumas dessas dicas e que elas possam te ajudar a estudar para outras disciplinas também, além de estudar filosofia, é claro. Vamos lá? Foi com efeito pelo espanto que os homens, assim hoje como no começo, foram levados a filosofar, sendo primeiramente abalados pelas dificuldades mais óbvias e progredindo em seguida, pouco a pouco, até resolverem problemas maiores. Por exemplo, as mudanças da Lua, as do Sol e dos astros e a gênese do universo. Ora, quem duvida e se espanta julga ignorar. Por isso, também quem ama os mitos é, de certa maneira, filósofo, porque os mitos resultam do maravilhoso. Pelo que se foi para fugir à ignorância que filosofaram, claro está que procuraram a ciência pelo desejo de conhecer e não em vista de qualquer utilidade. Haverá algum conhecimento no mundo que seja tão certo que nenhum homem razoável possa dele duvidar? Esta pergunta, que à primeira vista pode não parecer difícil, é na realidade uma das mais difíceis que se pode fazer. Quando nos dermos conta dos obstáculos que se levantam a uma resposta fácil e confiante, estaremos já bem lançados no estudo da filosofia, pois a filosofia é apenas a tentativa de responder a questões últimas deste gênero, não de modo descuidado e dogmático, como fazemos na vida comum e até nas ciências, mas criticamente, depois de explorar tudo o que gera perplexidade nessas perguntas e depois de tomar consciência de toda a vagueza e confusão que subjaz as nossas ideias comuns. Quando você teve sua primeira aula de biologia,
Provavelmente seu professor ou professora explicou que a palavra biologia significa estudo da vida e deu alguns exemplos de assuntos que são abordados por essa área de conhecimento. Isso te deu alguma ideia do que esperar dessa disciplina, que está presente no currículo dos anos finais da educação básica? Na disciplina de filosofia, talvez você tenha escutado que o termo filosofia significa amor à sabedoria. Mas dizer amor à sabedoria não informa muita coisa. Isso ajuda muito menos a entender o que se estuda nessa disciplina. Agora há pouco você escutou 2 trechos de textos de 2 grandes filósofos da história. O primeiro é um conhecido parágrafo da obra Metafísica de Aristóteles, um dos principais filósofos da antiguidade grega. O segundo é o parágrafo inicial do livro Os Problemas da Filosofia, do filósofo contemporâneo Bertrand Russell. Nesses trechos, cada um dos autores expôs um pouco do que considera que seja a filosofia, de características que pensam que ela possui ou de como eles pensam que se começa a filosofar. Nosso objetivo nesse e no próximo episódio vai ser oferecer algumas ideias iniciais do que é a filosofia, de qual sua relevância, e apresentar algumas ferramentas e lições importantes para o trabalho filosófico. Provavelmente nem todos os filósofos concordarão com tudo que dissermos aqui, mas isso não é um problema. Como diz o próprio Russell, a filosofia tenta responder questões não de modo dogmático, mas de maneira crítica, não no sentido de falar mal, mas no sentido de que é parte da atividade filosófica discutir ideias cuidadosamente e discordar de outros filósofos quando nós temos razões para discordar. Mesmo com as discordâncias, muitas das características que nós vamos apresentar aqui podem ser vistas como um consenso entre as descrições que os filósofos fazem da sua atividade. Uma primeira informação importante sobre a filosofia é que nem sempre os filósofos usam as palavras do mesmo modo que nós usamos no cotidiano. Um exemplo disso é a palavra crença. Nós costumamos falar de crenças em contextos religiosos, por exemplo, a crença em Deus, ou em vida após a morte. Ou então, quando pensamos que alguém tem uma opinião que não corresponde à realidade, como na frase, isto é somente uma crença sua. Mas na filosofia, podemos dizer que alguém possui uma crença em outros muitos casos. Se alguém pensa que a Terra é redonda, dizemos que essa pessoa tem a crença de que a Terra é redonda, mesmo que se trate de uma informação científica e verdadeira. Ter uma crença é somente questão de dar adesão a uma ideia qualquer. Um segundo ponto importante é o seguinte: muitas pessoas pensam que fazer filosofia é unir ideias que parecem não ter a ver umas com as outras, ou falar livremente sobre qualquer assunto, ou mesmo algo que se pode fazer na mesa de um bar, por exemplo, quando dizemos que alguém bebeu e começou a filosofar. Mas esse não é um bom entendimento do que é a filosofia. A filosofia, na verdade, é um tipo de atividade intelectual que exige bastante rigor, atenção ao que se diz e ao que está sendo pensado ou discutido, capacidade de fazer questões pertinentes ao assunto e habilidade de defender os próprios posicionamentos com boas justificativas. Não há filosofia sem justificação, assim como não há ciência sem justificação, sem dar razões para que outras pessoas acreditem que o que dizemos é verdadeiro. Nas palavras do professor Desidério Murcho, em um texto chamado O que é a filosofia? A filosofia tem como objeto os conceitos mais básicos que usamos nas ciências, nas artes, nas religiões e no dia a dia. A filosofia estuda conceitos como os seguintes: o bem moral, a arte, o conhecimento, a verdade, a realidade, etc. O seu método é a troca de argumentos, a discussão de ideias. Então, segundo o professor, os objetos da filosofia são conceitos e seu método é a argumentação. Mas o que são conceitos? E o que exatamente são argumentos?
Para entender o que é um conceito, vamos pensar em algumas expressões da nossa linguagem. Para formar frases capazes de expressar afirmações, perguntas, pedidos, nós usamos alguns termos que são singulares, como nomes de pessoas, de cidades, de coisas particulares, ou de descrições que indicam coisas particulares, como o gato persa do meu vizinho. E usamos alguns termos que são gerais e que tratam de propriedades dessas coisas particulares ou relações que ela tem entre si. São os predicados. Por exemplo, se eu digo Carlos Drummond de Andrade é um poeta, o nome de Carlos Drummond de Andrade é um termo singular e poeta é um termo geral, já que várias outras pessoas podem ser poetas. Se a gente pensar no conjunto de todos os poetas, alguns dos membros desse conjunto, além do Drummond, serão, por exemplo, a Cecília Meirelles, o Manuel Bandeira, o Pablo Neruda, a Hilda Hilst, o Vinícius de Moraes, Homero, Exildo e muitos outros. Todos esses indivíduos aos quais nós atribuímos a propriedade de ser poeta são o que nós chamamos de a extensão do termo poeta. Agora, pensemos nas expressões gerais: animal com coração e animal com rins. Essas expressões, obviamente, exprimem propriedades diferentes, mas isso não acontece somente porque são expressões diferentes. Existem casos de palavras diferentes que exprimem exatamente a mesma propriedade, como quando dizemos que alguém está morto ou está falecido. Morto e falecido são termos com a mesma extensão. Todos os indivíduos mortos são falecidos e vice-versa, e que dizem a mesma coisa desses indivíduos, mesmo sendo palavras diferentes. A ciência da zoologia, um ramo da biologia, descobriu que todos os animais com rins também têm coração. Então, o que diferencia o termo animal com rins de animal com coração também não é a extensão. Essas palavras têm a mesma extensão, são o que chamamos de coextensivas. O que faz com que esses termos coextensivos expressem propriedades diferentes é algo que chamamos de intenção de cada termo, escrito com S e não com C cedilha. A intenção de um termo geral é o critério que usamos para agrupar os exemplares desse exemplo. Agrupar os animais com coração e agrupar os animais com rins são procedimentos diferentes, mesmo que no fim das contas estejamos nos referindo aos mesmos animais. A diferença é que se tratam de intenções diferentes. E a intenção de um termo geral é o mesmo que seu conceito. O conceito de poeta, ou intenção do termo poeta, é então um modo específico pelo qual nós podemos nos referir a pessoas como Drummond, a Cecília, o Neruda, etc. Como diz o professor Desidério, a filosofia estuda vários conceitos, tanto conceitos de contextos externos à filosofia, que a gente já usa no cotidiano, como justiça ou conhecimento, quanto conceitos que os próprios filósofos criam para se referir a aspectos da realidade que não foram ainda estudados de maneira adequada. Passando agora aos argumentos. Um argumento é um raciocínio, quando esse raciocínio é usado para convencer alguém de alguma coisa. É importante observar que todos nós raciocinamos e argumentamos todos os dias. Por exemplo, suponha que você esteja em uma sorveteria e precise decidir se pedirá sorvete de chocolate ou de morango. Você se lembra dos momentos em um passado recente que tomou cada um dos sabores e que o de chocolate te agradou muito mais que o de morango. Com essa memória, você então é capaz de decidir que pedirá o de chocolate, tendo uma expectativa bem razoável de que no presente, outra vez, gostará mais do sorvete de chocolate do que do sorvete de morango. O que acontece nesse caso é que você recorre a uma razão para concluir que a melhor decisão a se tomar é pedir o sorvete de chocolate. Grosseiramente, raciocinar é concluir uma coisa a partir de outra coisa. Tanto a filosofia quanto as ciências fazem uso de raciocínios e argumentos muito mais sofisticados e que são discursivos, ou seja, são construídos com a linguagem. Para argumentar nessas disciplinas,
precisamos inicialmente cumprir 2 requisitos. Primeiro, saber exatamente o que queremos dizer e formular nossa fala ou ideia da maneira mais clara e sem ambiguidade que for possível. O segundo é que essa ideia seja expressa em frases com valor de verdade. Mas o que é valor de verdade? Não podemos construir um raciocínio utilizando perguntas, por exemplo. Uma frase como "será que vai chover amanhã?" não pode fazer parte de um argumento porque não dizemos que ela seja nem verdadeira nem falsa. Se eu digo em resposta que sim, choverá amanhã e na verdade não chover, eu descubro que essa frase era falsa. Se tratava de uma afirmação que poderia ou ser verdadeira ou ser falsa e era falsa. É isso que significa ter valor de verdade. Frases que são passíveis de serem categorizadas em verdadeiras ou falsas possuem essa propriedade. Todas as frases com valor de verdade são ou verdadeiras ou falsas, mesmo que nós não saibamos se elas são verdadeiras ou falsas. Por exemplo, se você perde suas chaves de casa e seu pai diz que as chaves estão na pia da cozinha, essa frase é verdadeira ou falsa, mesmo que você não saiba, antes de ir até a cozinha, verificar se isso é verdadeiro ou falso. Frases com valor de verdade são o que chamamos de frases declarativas. Mas nem toda frase declarativa é uma frase com valor de verdade. Um curioso exemplo criado pelo filósofo Noam Chomsky de uma frase declarativa, do ponto de vista gramatical, mas que não tem valor de verdade, é o seguinte: as ideias verdes incolores dormem furiosamente juntas. Essa frase não faz nenhuma afirmação porque é um mero jogo de palavras. Em filosofia, assim como nas ciências, é necessário tomar muito cuidado para não raciocinar com frases absurdas desse tipo. Além disso, precisamos ser críticos com o que é dito ou escrito por outras pessoas e descobrir se a falta de clareza de certas frases não está simplesmente escondendo o fato de serem ideias que não podem ser avaliadas em verdadeiras ou falsas. Se esse for o caso, então não se trata de um argumento. Agora, melhorando a nossa definição de raciocínio, a gente pode dizer que ele é uma tentativa de dar razões que contem a favor de uma conclusão, ou de justificar uma conclusão recorrendo a uma ou mais premissas. No exemplo, os mamíferos são seres vivos. Baleias são mamíferos. Logo, baleias são seres vivos. A conclusão de que baleias são seres vivos é extraída das premissas de que mamíferos são seres vivos e baleias são mamíferos. Esse é um exemplo muito simples, mas é útil para compreender que em um raciocínio a conclusão depende ou está apoiada nas premissas. Quando alguém argumenta por certa conclusão, dizemos que essa conclusão é a tese defendida, e os motivos para acreditar nessa tese são as premissas. Então, só para repetir a definição de raciocínio, porque isso é muito importante, um raciocínio é uma tentativa de dar razões que contem a favor de uma conclusão, recorrendo a uma ou mais premissas. Lembre-se que dissemos que o raciocínio era uma tentativa de justificar uma conclusão. Por que tentativa? Simplesmente porque podemos não conseguir justificar essa conclusão. Nós, seres humanos, somos falhos, nos enganamos, podemos cometer erros de raciocínio e podemos ser convencidos por argumentos ruins. A lógica é uma disciplina criada por filósofos e que estuda o que diferencia os bons dos maus raciocínios, para que melhoremos nossa capacidade de avaliar se uma certa conclusão foi adequadamente justificada por suas premissas. Por esse motivo, é extremamente importante que um estudante de filosofia aprenda um pouco de lógica. Quando nós identificamos que um argumento a favor de uma ideia não é adequado, isso não quer dizer que a ideia seja falsa ou que não seja plausível. Pode ser simplesmente que tenhamos que pensar em outros argumentos ou em um modo de corrigir o argumento inadequado.
Você vai compreender isso um pouco melhor tendo em mente 3 condições que são necessárias para um bom raciocínio ou argumento. Ele deve ser válido, deve ter premissas verdadeiras e essas premissas devem ser mais plausíveis do que a conclusão. Mas essas 3 condições vão ficar para o próximo episódio. Até aqui nós vimos bastante conteúdo. Vimos que a filosofia é uma atividade que exige do filósofo o senso crítico e a capacidade de discutir e defender ideias com atenção e cuidado. Vimos também que nem sempre os filósofos usam as palavras do mesmo modo que usamos no cotidiano, como no exemplo da palavra crença. Depois, nós dissemos que a filosofia tem os conceitos como objeto de estudo e a produção e troca de argumentos como seu método. E explicamos o que os termos conceito, raciocínio e argumento querem dizer. No próximo episódio, vamos explicar as 3 condições de um bom raciocínio e continuaremos a falar do que é a filosofia, de que tipo de estudo ela desenvolve e de qual a sua utilidade. Antes que você escute o próximo episódio, vamos deixar uma tarefa de casa. É muito importante que você faça essa tarefa, porque escutar alguém falando sobre um assunto não é suficiente para um bom entendimento desse assunto. A tarefa é o seguinte: você vai ler o texto O que é a Filosofia, do professor Desidério Murcho. Esse texto está disponível em um site de filosofia chamado Crítica na Rede. O link para esse texto está na descrição do episódio. Você vai ver que, lendo o texto, sua compreensão do que nós acabamos de dizer será aprofundada e ficará mais fácil lembrar da matéria. Nem tudo o que dissemos aqui está no texto, e nem tudo que está no texto foi dito aqui. As duas coisas serão complementares. Além disso, o texto vai te preparar para o próximo episódio. Bom, gente, vamos ficar por aqui com o episódio de hoje e nos vemos no próximo episódio. Até mais. Até mais. Até mais, pessoal! Bom, no episódio de hoje, nós utilizamos alguns textos que deixarei a indicação aqui. Do professor Desidério Murcho, nós utilizamos o texto O que é a Filosofia. Importante destacar que esse texto não é o mesmo indicado como tarefa de casa. E também é encontrado no site Crítica na Rede. Também utilizamos o capítulo de livro Reabilitar a Lógica, que pode ser encontrado no livro Todos os Sonhos do Mundo e Outros Ensaios, também do professor Desidério, e por último, também dele, o livro Lógica Elementar. Além disso, utilizamos o texto Conceitos, Juízos e Raciocínios, do professor Paulo Ruas, que pode ser encontrado no site Crítica na Rede. Todas essas referências serão deixadas na descrição do vídeo.